Olá, no mercado pecuário de hoje, 5 de fevereiro, você vai ver que depois de acumular uma alta de 9% em janeiro, a carcaça casada perde valor e as fêmeas sofrem a maior pressão. Os reflexos, as consequências da estiagem severa de 2024, muito além da qualidade das pastagens. E também as estimativas para o preço da arroba nesse começo de fevereiro. Veja agora no mercado pecuário DBO. E fevereiro começa com as escalas um pouco mais confortáveis para a indústria, média de 8 dias. Com as pastagens bem formadas em grande parte do Brasil, o pecuarista aí segue com poder de retenção e também de negociação. Mas a demanda pela carne começa a mudar e pode ser visto nos preços da carne no varejo. Depois de acumular uma alta de 9% ao longo do mês, a carcaça casada do boi gordo apresentou um recuo de quase 1% no finalzinho de janeiro. Para a novilha, o recuo foi de 3,1% e para a vaca ainda maior, 4,5%. O que esses percentuais nos mostram em relação à tendência de consumo e também de oferta daqui para frente? Sobre esse assunto e muitos outros da pecuária, eu converso hoje com o Felipe Fabbri, da Scott Consultoria. Felipe, muito obrigada pela presença aqui no Mercado Pecuário DBO. Como é que estão os preços da carcaça casada? Depois de um janeiro confortável, só agora que a gente vê uma movimentação, né? E o que isso significa? Obrigada. Olá, Juliana. Obrigado pelo convite em nome de toda a Scott Consultoria. Vamos lá. O mercado ele se mostrou resiliente em termos de preço para carcaça casada, tanto do boi inteiro quanto do boi capão e das fêmeas, segundo o nosso levantamento, até ali dia 13 de janeiro, até a primeira quinzena do mês. E isso, na nossa visão, foi reflexo de dois fatores. Primeiro, uma demanda doméstica ainda resiliente. A gente conseguiu ter um giro de mercadoria no varejo e no atacado desossado interessante nesse período e uma demanda externa também interessante. A gente viu uma demanda externa nesse janeiro pujante em termos de volume exportado. E quando a gente pega para analisar a questão de exportação, o preço médio da tonelada exportada ele aumentou em janeiro frente a janeiro de 2024, com um crescimento também em volume, crescimento hoje um pouco menos expressivo, 2,1% de aumento na base anualizada, mas ainda assim, se manter assim, será o melhor janeiro da nossa história em termos de exportação. Então, uma exportação boa, uma demanda doméstica resiliente no começo do ano, acabou sustentando o preço da carcaça casada, tanto do boi inteiro, quanto das fêmeas, quanto do boi castrado, pensando em um momento de oferta de boiadas no começo do ano, mais reduzida, mais enxuta para os frigoríficos. Já na segunda quinzena do mês, esse comportamento mudou. A gente sai dessa carcaça casada do boi inteiro de R$ 21,75 para uma referência hoje de R$ 20,10, a mesma referência que a gente encerra 2024, com alguns sinais de um mercado doméstico já perdendo um pouco de força, movimento natural para a segunda quinzena do mês, uma demanda externa que ainda se mostra interessante, se mostra resiliente nessa questão de demanda como um todo, mas uma oferta que já começa a dar sinais de estar mais volumosa em algumas praças pecuárias. Então, nesse sentido, a carcaça casada ela acabou sofrendo um recuo nessa base mensal, e o destaque que a gente traz é para as fêmeas, que foram aquelas cotações que acabaram sentindo mais no mercado atacadista. A carcaça casada da vaca caiu quase 4,5%, enquanto a da novilha casada 3,1% nesse finalzinho de janeiro, nessa comparação da última semana do mês de janeiro com a entrada agora de fevereiro. Em relação às fêmeas, qual que é a explicação da vaca cair, a carcaça casada da vaca cair 4,5%? A gente tem que destacar que geralmente o primeiro semestre, né, ele é de maior oferta de fêmeas. Isso é um ponto que a gente não pode descartar. Intra-ano, as fêmeas que não emprenharam, as fêmeas que não estão com bezerro na barriga, elas acabam indo para descarte agora no começo do ano, não emprenharam na sessão de monta no final do ano passado e vão para descarte agora no primeiro trimestre. Então, há uma maior pressão de oferta dessas categorias no começo do ano, e essa pressão de oferta ela começou a aparecer mais agora, no finalzinho de janeiro.
Por quê? A gente viu um cenário onde as pastagens no final de dezembro e desde segunda quinzena de outubro para cá, tiveram uma melhora nos aspectos zootécnicos, com chuvas mais contundentes Brasil afora, isso estimulando o produtor, com os preços da reposição em alta, a segurar matrizes dentro da sua fazenda e demorando para que essa oferta chegasse ao mercado brasileiro, diferente do que nós tivemos em 2024. Em 2024, a presença de fêmeas nos abates ela já estava muito mais intensa do que nós assistimos agora em janeiro. E elas começaram nessa virada de quinzena, a aparecer um pouco mais na linha de abates em algumas praças. Destaque a Rondônia e Mato Grosso do Sul, que a gente já tem relato de mais fêmeas participando das linhas de abate, e isso acabou pressionando as carcaças das fêmeas aí, segundo o nosso levantamento. Em fevereiro, daqui em diante, a tendência é de maior oferta de animais para abate. O pecuarista ainda está com poder de retenção devido à qualidade das pastagens. O que vai acontecer? Juliana, na nossa interpretação, há sim hoje um maior poder de retenção por parte do pecuarista, principalmente a centro-norte do Brasil. A gente tem que destacar isso, a gente está falando de um país continental. Quando a gente olha a situação para centro-sul, já tem um aspecto um pouco mais pressionado em termos de condição de pastagem, condição climática, mas a centro-norte do Brasil, a gente vê volume de chuvas interessantes acontecendo em algumas regiões. Próprio estado de Mato Grosso, quando a gente pega o diferencial de base de Mato Grosso com São Paulo, ele estreitou muito em janeiro. Por quê? Há capacidade de suporte das pastagens, há estímulo à retenção das fêmeas dentro das propriedades com o preço da reposição em alta, né, na comparação anual, e até nesse comecinho de janeiro também o mercado de reposição firme, pensando nos bezerros, e isso fez com que o diferencial de base estreitasse. Então, assim, há sim poder de retenção por parte do pecuarista nesse momento, mas em alguns pontos, em algumas localidades, isso já tem mudado um pouco, esse perfil já tem mudado um pouco, principalmente nas praças ao norte. A gente já tem relatos em algumas regiões de ataque de cigarrinhas das pastagens e de lagarta também atingindo algumas pastagens, dificultando o pecuarista a manter boiada na capacidade de suporte que ele havia estimado no começo do ano, fazendo com que a entrega de bovinos acabe sendo um pouco mais intensa. Demorou também, nesse ano, a gente tem que destacar isso, demorou também para a gente ver uma melhora no vigor das pastagens em função de todo o aspecto de queimadas e estiagem que tivemos ali em meados de junho até setembro de 2024. Então isso também acabou levando a uma engorda um pouco mais lenta na temporada brasileira. Então a safra de capim talvez chegue um pouco mais tarde no mercado, mas a partir de fevereiro a gente acredita que esse comportamento já deve mudar, porque não adianta também o pecuarista ficar segurando o boi pronto no pasto, tentando acertar o olho da mosca. A tendência é que, conforme os meses vão passando, olhando aí para março, abril principalmente, o vigor das pastagens ele vá caindo, e aí se houver uma concentração muito grande de oferta, se os produtores segurarem muito a oferta no meio desse período, há um risco de uma pressão muito forte e talvez uma remuneração que não seja como a que a gente tem agora em fevereiro. Então, o recado que a gente pode trazer é, se está dando margem nesse momento, é melhor comercializar a boiada, tá? Ir cadenciando a oferta, ajustando a minha capacidade de lotação dentro da propriedade, fazendo a reposição do plantel, pensando numa relação de troca ainda interessante para o meu bezerro. Você já respondeu, mas eu vou reforçar aqui a pergunta feita pelo Fábio Ramos. Como a seca severa que arrasou os pastos Brasil afora vai impactar a oferta de boi? Fábio, é uma pergunta muito boa e a gente até comentamos ela agora. Houve um atraso na nossa interpretação na saída de gado de pastagem nesse ano, tá? Então a gente está vendo uma oferta da safra de capim um pouco mais longa. Então a gente pode ter talvez um estreitamento da janela da safra de capim com a entre-safra de boi, tá? A gente pode ter talvez um período mais curto de entre-safra aí, entre os dois períodos, de diferença, né? Aquela lacuna de oferta do fim da safra de capim para o início da safra de gado, da entre-safra aqui no mercado brasileiro. Puxado principalmente pelo atraso. A questão das secas, da queimada, foi um dos pontos que tirou potencial zootécnico e também do atraso das precipitações no Brasil Central. A gente foi ver chuva chegando em maior intensidade
a partir da segunda quinzena do mês de outubro, quando esperava-se uma recuperação do volume de precipitação a partir de setembro. Então, isso deve acabar culminando numa safra de capim mais tardia e uma concentração de oferta talvez mais próxima ali do período de transição, do período de águas para o período de secas. Só fazer um adendo aqui, que a gente tem ouvido relatos de capacidade de prenhez menor nas fêmeas devido a essa seca, né? Essa queda no poder nutricional das fêmeas. Vocês têm recebido esses relatos? E essa seca pode impactar muito além do que a gente vê no pasto? Pode, porque vai além do aspecto do gado terminado, tá? Esse ano, Juliana, a gente já está esperando que seja um ano de oferta de bezerros mais frágil, menor oferta de bezerros em função até da estação de monta de 23. Se a gente para analisar aqui, essas fêmeas que não estão emprenhando agora em 2024, elas serão as matrizes que vão trazer bezerros ao mercado em 2026, a gente espera que haja aí uma diminuição de oferta ainda mais contundente do que há de expectativa nesse momento. Então a tendência é o quê? Menos fêmeas emprenhando. Se o pecuarista estiver precisando fazer caixa agora, ele vai descartar essas fêmeas, menos fêmeas para a estação de monta no final de 2025, depois de 2 anos de descarte muito intenso de fêmeas que nós assistimos, 23 e 24, e aí a possibilidade o quê? De um prolongamento de preços firmes para a arroba das categorias mais jovens, com destaque o bezerro. Então ela não reflete só na oferta de gado gordo, vai refletir também na questão da cria, vai refletir também na questão da recria e engorda e até mesmo na questão dos insumos. Quando a gente pega para analisar a questão da seca que a gente está passando, a questão do atraso das chuvas que houve lá atrás, a janela de semeadura do milho safrinha hoje ela está comprometida. E a expectativa é de um cenário de oferta bem ajustada à demanda. Então, os preços do milho, pensando em insumo para entre-safra, pensando no confinamento, tendem a ficar maiores, mais onerosos, e o custo de produção para fechar o gado esse ano talvez seja crescente frente ao que nós tivemos em 2024. Um boi magro chegando um pouco mais fraco em termos de oferta nesse ano de 2025 e um preço do insumo, que é o principal balizador dos demais coprodutos, dos demais insumos da nutrição, mais firme na temporada de 2025. Então não é só o gado gordo que é impactado nesse contexto. Perfeito. Aproveitando isso, boi recuando e mercado de reposição travado. Até quando podemos pagar na reposição? Pergunta o Nelore Mucuri. E tem a ver com esses custos aí da atividade, né? Muito boa pergunta. Eu vou trazer aqui uma questão puxada principalmente para o bezerro de desmama. Nós realizamos uma análise no final de 2024 que justamente tinha como objetivo falar até quanto pagar no ágio do bezerro. Tá? O que é o ágio do bezerro? O quão a mais a arroba dessa categoria está com relação à arroba do boi gordo. Segundo o estudo que a gente fez, tá? Uma banda de ágio que a gente tem no século 21, ela vai ali de 26% na média até 33% considerando os últimos 5 anos. Então seria uma faixa de ágio interessante, aonde o risco do retorno no longo prazo ele diminui, pensando aí na recria e na engorda desse bezerro de desmama. Então, até 26% e 33% eu posso pagar com relação aí ao ágio do meu bezerro. Por que eu estou dizendo isso? Tá? Na última fase de alta, quando a gente pega ali os anos de 2019 até 2021, a gente viu o ágio disparando a quase 60%, 50%, 60% em algumas regiões. E isso é uma tendência para a fase de alta que ainda está em início no mercado brasileiro. A gente acredita que 2025 seja o primeiro ano realmente que a gente possa falar, olha, estamos trabalhando com o mercado agora em fase de alta. Por quê? Apesar do aumento dos preços da cotação da arroba do boi gordo e do bezerro no final de 2024, para caracterizar um mercado em fase de alta ou de baixa, o descarte de fêmeas ele tem que ser uma das premissas. E ano passado foi um ano com um descarte muito elevado ainda. Então a demanda acabou puxando muito mais do que a virada de ciclo e para 25 já deve ser uma virada com menos fêmeas participando. E a tendência é que esse ágio ele comece a ficar cada vez maior. Então, a sugestão aqui que eu posso trazer, dado essa baliza histórica de 26% até 33% no século 21, é uma margem interessante para se pagar no ágio do bezerro. A Fábio, mas agora a tendência é do ágio aumentar.
realmente a tendência do ágio aumentar, então o que a gente sugere? Não faça uma troca completa, tá? Não vá investir tanto na aquisição do estoque de arroba. Invista no sistema de produção, faça apenas as trocas necessárias dentro do rebanho, porque a gente não quer deixar a fazenda vazia, é necessário entrar com um boiado para estar ali sempre permitindo o giro, mas não faça loucura de encher um estoque de arroba caro nesse momento. Pense no sistema de produção dentro da fase de alta, para na fase de baixa aumentar o seu estoque de arroba. Se conseguir comprar dentro dessa margem aqui interessante, quanto mais baixo o ágio do bezerro, melhor para aquisição, tá? E aí é claro que a gente tem que analisar cada uma das regiões. Essa baliza que eu trouxe é para São Paulo, e quem quiser uma perspectiva para o seu estado, a gente está à disposição também para conversar, trazer aqui com base nos dados da Scott Consultoria. Cláudio Coutinho quer saber, é verdade que a carne bovina vai subir 20% esse ano? É uma pergunta interessante do Cláudio, porque se a gente for parar para analisar o que aconteceu no ano de 2024, o preço médio da carne bovina no varejo já subiu 20%. Do começo do ano até o final do ano, pegando a média dos cortes que nós monitoramos, houve uma alta de 17,4% em termos nominais. Mas foi o ano todo em alta? Não. Os preços da carne subiram no segundo semestre, acompanhando a cotação da arroba do boi gordo, a maior disponibilidade de renda aqui no mercado brasileiro. Enfim, respondendo a pergunta do Cláudio, há espaço para que isso aconteça, pegando a questão de oferta, pegando a questão do que a gente espera para o ano de 2025, mas como os preços já subiram muito no final do ano de 2024, eu acredito que o mercado talvez não trabalhe com altas tão expressivas nessa temporada para a carne bovina no varejo. Ele vai trabalhar mais com ajustes ao longo, principalmente do primeiro semestre, ajustes dessa precificação, ficando aí num patamar próximo do que houve no final do ano. E considerando os outros anos de alta da arroba do boi gordo, a gente pega aqui de 2019 a 2021, em 2020, em termos nominais, o preço da carne subiu, essa média de preços no varejo, 13,7%, em 2021, 20,4%, em 2022, o preço da cotação da carne ficou estável para o consumidor brasileiro, e aí 23 com queda e 24 até o primeiro semestre, queda nas cotações. Em resumo, há espaço para isso acontecer, não enxergo que deva por conta do aumento que nós tivemos no fim de 2024 e há outros fatores além da oferta que também direcionam o preço no varejo. Quais fatores? A renda per capita do brasileiro, a gente vai ter que entender, vai ser um ano muito desafiador, pegando o cenário macro que nós estamos assistindo no Brasil hoje, com a taxa de juros elevada, a questão do desemprego em baixa acabaria estimulando o consumo de carne bovina. A gente vai ter que entender esses outros fatores macroeconômicos e como eles vão direcionar o comportamento de preços no varejo, mas como o preço já subiu no final de 2024, eu acredito que, pelo menos no primeiro semestre desse ano, o espaço para aumentos na ponta final da cadeia, ele seja um pouco mais limitado em função aí desse cenário que eu apontei. Felipe, o que esperar para fevereiro, que está praticamente começando? O que o pecuarista deve acontecer aí em relação ao preço da arroba? Como ela deve se comportar, já que a gente só tem carnaval lá em março, né? Bom, Juliana, é um mercado, na nossa percepção, de estabilidade à queda, pensando na arroba do boi gordo. Deve trabalhar com um aumento de oferta gradual em algumas praças pecuárias, a gente já tem sentido isso. Para onde essas quedas devem levar a cotação da arroba do boi gordo? Não vejo um cenário de quedas que nos levem a um patamar de abaixo de R$300, ao menos em fevereiro. O mercado futuro tem indicado isso, uma referência mais próxima de 317 a R$318 para os contratos em aberto para fevereiro. Hoje nós temos uma baliza em 324 a R$325. Fechamos janeiro desse modo. Então seria aí uma pressão de baixa com relação à cotação da arroba do boi gordo para o mercado em fevereiro, a depender da oferta de boiadas que vai chegar na mão da indústria nos próximos dias. A sensação que nós temos é que está havendo uma maior facilidade do comprador em preencher suas escalas. Nós temos já relatos de escalas em algumas unidades frigoríficas até dia 16 de fevereiro, em um momento de mercado que vem mais leve, né? Fevereiro acaba sendo um mês mais curto, sem a questão do carnaval, não há estímulo para consumo em médio prazo, pegando o mês todo, segunda quinzena, poderíamos ter um carnaval estimulando o consumo de carne bovina,
o que não enxergamos. Então, talvez um começo de mês com preços sustentados ainda a nível Brasil, passado a primeira quinzena, talvez um mercado um pouco mais pressionado, esse ritmo de pressão podendo ser um pouco mais acelerado no começo do mês, se o volume de ofertas chegar mais expressivo. Mas é um mês que a gente espera que talvez a arroba perca um pouquinho do que teve no começo de janeiro, né, nesse ano de 2025, nesse primeiro mês. Perfeito. Felipe, te agradeço imensamente a presença. Eu quem agradeço o convite, Juliana, um forte abraço a todos. Obrigada, Felipe. Volte sempre. Entre no portal DBO, faça o seu cadastro e receba em seu celular as principais notícias da pecuária todos os dias com muita comodidade. E se você tem dúvidas, mande pelo nosso Instagram, @portal_DBO, que eu vou em busca do especialista para te responder. Eu te agradeço a companhia e a gente se encontra. Tchau!